A minha ligação ao voleibol tem a ver com a família, não é só o meu pai. Eu ia falar do meu pai, mas não é só o meu pai, que era o professor Costa Pereira, que adorava vôlei, não é? E atletismo, obrigava-nos também. Obrigava mesmo, a mim obrigava porque eu não gostava muito de atletismo. Outras não, faziam por prazer, mas ele fundou o desporto feminino em Matosinhos, isso sem dúvida nenhuma, não é? E como adorava vôlei, foi vôlei. Não é? E nós éramos miúdas, víamos a eles eu era pequenina, ia lá para cima para o campo de Santana, que era o campo do Leixões, e que tinha um ringue onde eles jogavam vôlei ao ar livre, um ringue com cimento. Acho que foi aqui mesmo em que o masculino ganhou o primeiro campeonato nacional, e o meu pai estava nessa equipa, né? Estava o meu tio, Orlando Ramos, estavam pessoas da família, portanto não se pode dizer que eu escolhi o vôlei. O vôlei já estava na família, não é? O vôlei esteve sempre na família, não é? E quando ele resolveu fazer equipas femininas, é claro que meteu as filhas. Eu joguei com a minha mãe para aí 65, 64, aqueles 2 anos. Depois a minha mãe deixou de jogar, depois a gente ganhou aqueles 2 campeonatos nacionais e depois pronto. Tivemos um interregno muito grande, nós jogávamos, o que perdíamos com o Benfica. Com as chamadas Marias do Benfica, era uma espécie de destino. Nós jogávamos com elas sempre com um certo medo, porque elas foram campeãs crónicas durante 9 anos. E em 76, se não estou em erro, recomeçámos nós a ganhar, não é? E ganhámos 11 anos seguidos. Eu acho que a equipa feminina já existia desde 1957, por aí, ou 60, por aí. Mas eu só comecei a jogar já a meio da década de 70. E o desporto feminino nessa altura era muito complicado. Muito complicado porque tudo em Portugal era muito complicado também. Não é? Eu estou a falar de uma época que alguns querem reviver, mas que era complicadíssimo. Então, para as mulheres era mesmo muito complicado. O pai sempre achou que as mulheres deviam fazer desporto, etc. Mas acredito que muitas das que jogaram até tiveram que lutar, muitas das minhas companheiras da altura e que vieram jogar, se calhar tiveram que lutar com alguma dificuldade perante os pais. Então, vão jogar, vão agora para o público ver e vão de calções e vão não sei o quê, porque o Leixões sempre jogou de calções. Houve equipas que devem ter sido obrigadas, o Sporting de Espinhos jogava de saia, com umas sainhas, isto na década de 60, no início, com umas sainhas aqui quase à beira do joelho. O que me deu mais prazer foi quando recomeçámos a ganhar, no ano de 76, quando conseguimos finalmente bater o Benfica, ganhar as Marias do Benfica e começámos a ganhar esse campeonato deu imenso prazer, porque nós andávamos com aquela fome há 9 anos. E éramos sempre as segundas, sempre as segundas, sempre as segundas. E as segundas são realmente as primeiras dos últimos, não é? Mesmo aqui para Matosinhos, onde o voleibol já se vivia exatamente porque foi a primeira faceta do desporto feminino aqui. E, meu Deus, as pessoas aqui adoravam-nos. Isto estava sempre cheio, este pavilhão estava sempre cheio, qualquer que fosse o jogo, estava sempre cheio de gente. E eu acho que esse campeonato acabou com a frustração daqueles 9 anos de derrotas consecutivas com as nossas amigas, que hoje somos amigas, é tão giro isso. Matosinhos tem piscinas, tem pavilhões, em freguesia, nas várias freguesias, não é? Os miúdos, eu acho que sim, são muito levados para a prática desportiva. Hoje sim, mas não, naquela altura não. Não, este era o único pavilhão que existia e era este, como vê. Eu, muitos anos depois, não é, que eu moro no Porto e venho muitas vezes caminhar aqui a Matosinhos, pela Marginal, ouvia, e ouço, agora já não venho, também já não aguento vir a pé, mas quando vinha, então, veio cá matar saudades, que eu gostava de outro joguinho, não queria fazer outro joguinho, não sei o quê. Eu dizia, queria, mas já não posso. Mas já não posso. Estas pessoas ficaram, eu tive alunos, fui professora toda a vida, não é? Que entravam na sala de aula. Professora, passava um dia, outro.
o meu pai ia ver os jogos todos, vocês jogavam muito bem, não sei o que, miúdos, não é? Isto aqui, Matosinhos, foi, e o Leixões tem um papel nisto, não é? A Câmara tem, mas o Leixões também tem. Nós treinávamos com o meu pai, com o professor Costa Pereira, que se levantava, eu tenho a impressão que ele se levantava às 4 e tal da manhã, pegava numa carrinha grande que tinha, não é? E ia buscar as atletas às suas respectivas casas e depois passava outra vez em nossa casa para nos apanhar. A gente comia uma maçã, não sei o quê, e o treino começava às 6h30 da manhã. Já viu isto? Eu gostava de saber quem é que hoje em dia, mesmo atleta, aguentava uma coisa desta. O desporto coletivo é muito bom, sabe? Eu não, acho que é muito bom por isto, porque nós não somos, esta ideia de um grande jogador no voleibol, no futebol e noutros desportos coletivos, não se joga sozinho, não é? E, portanto, há ali uma interação entre todos nós, que estamos em campo, mesmo nos treinos, etc., etc., que leva a que se estabeleçam laços depois que ficam, não é? Os conselhos que dou aos meus netos, não desistam e trabalhem, não é? Qualquer desporto, mas o trabalho, eu disse há bocado, era o que me gostava mais, era os treinos, não posso dizer que gostava, mas eu percebi pela própria evolução enquanto jogadora, não é? Que quanto mais me empenhasse, melhores resultados tinha em campo. Gostava de ser lembrada, enquanto as pessoas se lembram de nós somos eternos, enquanto se lembrarem de nós somos eternos, eu gostava de ser lembrada exatamente como isso, como uma atleta de Leixões, que gostou muito do que fez e que procurou servir o clube e a cidade, não é? Da melhor maneira possível.